Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @Extra Podcast, no Twitter o @Extra Podcast BR e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Nossos episódios saem todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast e Deezer. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich. E hoje nós vamos comentar o The Mole, o Sabotador, reality show novo da Netflix. E não se preocupem, não vai ter spoiler nenhum. É só pra gente falar um pouco de como é esse reality show e deixar vocês com vontade de assistir. Bom, é um reality show novo, né, da Netflix, mas já é um formato antigo, né? Eu lembro que tinha um reality show desse que passava, se eu não me Uhum. engano, era na MTV ou na aquele People and Arts, alguma coisa assim, há muitos anos atrás. Vocês chegaram a ver, antigo? Eu não vi o antigo, mas eu sei que era da ABC, de 2001 a 2008. Eu que eu fui ver, procurar no banco de Uhum. séries quando fui, né, marcar os episódios como visto, aí eu vi que tinha lá e vi que tem uma Hum, versão, eu acho que é australiana ou neozelandesa, que tem umas 19 temporadas também. Então a coisa nossa. é tipo, Eu é acho que de tem uma versão inglesa também, não tem 1999. não? Tem, então, eu acho que a Netflix que deu uma repaginada, né? Tipo, é um resgate que faz tanto tempo que não tem, assim, entre aspas, tanto tempo, né? Que parece reality novo, né? Porque com a Netflix Uhum. alcança mais as pessoas do que na ABC. Sim, é bem interessante, é bem diferente dos reality shows que a gente vê por aí, não tem uma votação de público e tal. Ele estreou nesse mês, né, no dia 10 de outubro, são só 10 episódios que foram saindo, né, pausadamente. E como é que é o formato, Hit? Explica pra gente assim, mais ou menos. Não, o formato é que pegaram 12 pessoas, né, desconhecidas, não tem famosa nem nada, gente, é tudo desconhecido, ainda bem, né, dando as chances para meros mortais em reality shows também. E dentro daquelas 12 pessoas, né, uma pessoa é o sabotador, que é o nome do programa, que leva a proposta do programa. Que é fazer o quê? Toda semana, né, semana entre aspas, né, todo episódio tem uma prova valendo X quantias. Digamos que uma prova vale US$ 15.000, que é o máximo que eles podem ganhar naquele dia. E o sabotador tem a função de o nome já diz, né? De fazer um jeito do povo não ganhar aqueles 15 mil daquele dia, dar um jeitinho de sabotar, mas sabotar com estilo, né? Não é sabotar por sabotar. Fazer eles perderem a maior quantia possível e o sabotador, a produção sabe quem é. E nós não sabemos, nós ficamos às cegas que nem os participantes. A graça do programa eu acho que é isso, a gente não saber quem é e não tem eliminação por voto popular nem votação entre eles. Cada pessoa responde um questionário de 20 perguntas, né, sobre o sabotador, e aquela pessoa que errar mais está eliminada. Ou seja, você depende só de você mesmo ali. Então, se você sair, a culpa foi exclusivamente sua e não tem mais o que ser feito. Só que o sabotador também não é eliminado. Então, o sabotador, por obrigação, chega na final. Então, aí dá pra gente ficar deduzindo quem é no decorrer dos episódios, mas eu acho bem legal isso, porque é um mistério, e um mistério pra gente também, ou seja, a gente faz parte do mistério igual aos participantes. A diferença é que nós temos acesso, né, a todos os participantes em todas as provas. A gente sabe como cada um está fazendo, o desempenho de cada um, mas é um formato bem legal porque prende a atenção da gente. E esse da Netflix, particularmente, tá muito bem editado. Eu achei na medida certa cada drama, porque são 40 minutos de episódio, são bem dirigidas, assim, no que entregam tudo pra gente. É bem legal porque as provas também são bem dinâmicas. Então, esse formato, para quem gosta de reality show que valorize mentirosos, esse é um prato cheio. Eu ia falar, eu nunca vi tanta mentira no reality show, né? Eu achei assim muito dinâmico. Eu comecei a assistir quarta-feira à noite e eu não queria parar. E aí quinta de manhã eu terminei, porque eu achei assim muito legal. Como o Rich falou, eu gostei muito porque eles viajam à Austrália fazendo provas, então foi legal isso também, assim, porque eu acho que em outros demos era muito confinado. E esse eles viajam, tal, então tá sempre assim, é muito diferente, cada prova é totalmente diferente uma da outra. Então, as provas são interessantes, são difíceis, assim. Tem umas mais fáceis, tem umas que são só pressão psicológica e tal. E, assim, como o Rich falou, eu acho que o diferencial é a gente não saber quem é, e a gente sempre está tentando adivinhar também, porque todos eles falam como se eles fossem, estivessem tentando descobrir, como se eles fossem o sabotador, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque todos mentem bem, gente. A edição, é claro que é a edição, eles vão cortar coisas que não forem, né, Uhum. do interesse, assim, mas eu fiquei assim, eu achei super entretenimento, eu achei as provas muito legais, de verdade, achei as provas super diferentes, eu adorei.
É que não é um reality show que tem que vender pra gente a pessoa que é a boazinha, né? O bem contra o mal. É não, um bando de mentiroso tentando ver quem mente mais, quem mente menos e quem consegue dinheiro, e no final só uma pessoa vai ganhar. Então acho que é bem legal você, brasileiro principalmente, né, que eu vi os comentários falando algumas coisas, você assistir o reality show de coração aberto. Porque nem sempre aquela pessoa que você gosta pode durar, só são 3 pessoas no final. Então vá aberto de que, tipo, tô aqui pela diversão, porque é pra entreter, o objetivo é esse. E é bom, e isso que ela falou de viajar, eu acho que isso que torna o programa caro. E eles não mediram esforço em gastar, né? Porque eu vi que eles gastaram É, bastante ali. Eu digo, eles se empenharam em dar um dinheirinho ali. Por isso dá aquela preocupação de dizer, será que vai ser renovado? Se for renovado, vai ter locação de novo? Né? Mas eu achei belíssimo, porque as provas não são provas que inéditas, né? A gente sabe que existem essas provas em alguns reality shows parecidas. E a graça do programa é que pode ter esse tipo de prova toda a temporada, mas sendo feito de formas diferentes, porque o cast vai ser diferente, então cada reação vai ser completamente diferente também. Então acho que é um reality show que, se fizerem direitinho, tem como ter uma vida longa, né? Tem como ser um reality show que prenda a atenção. Porque 10 episódios, gente, passaram voando também. Eu assisti em um dia só. Foi muito bom porque prendeu a atenção. Uma coisa que eu acho legal desse Demolha é que todo mundo mente, até quem não precisa mentir. Tá a galera toda mentindo, né? E a dinâmica também do jogo faz com que às vezes as pessoas tenham que mentir, né? Nem sempre você pode estar falando a verdade, às vezes você tem que fazer alguma coisa para prejudicar o grupo. Então é interessante que deixa uma dúvida aí, né, de quem que é o sabotador. Eu achei isso bem legal, sabe? Que o próprio jogo faz as pessoas suspeitarem de mais de uma, né? Não uhum. só de uma delas. Eu acho Então, interessante pensar também na tática. uhum, Assim, é muito arriscado você apostar numa pessoa só, sabe? Então, assim, o que que uhum, você faz? Mas aí você pode se ferrar e tem umas perguntas muito complexas, assim, deu para a gente não via todas as perguntas, né? Mas deu para ver, tipo, era quem tava do lado, sabe? Então, assim, é complicado. E são perguntas por times, né? Por exemplo, se tinham 3 times naquela prova, pergunta: o sabotador estava em que time? O sabotador É, tem filhos? Ou seja, é perguntas a níveis pessoais que você também só consegue adquirir conversando com as pessoas, né? Então, isso. uhum, a pessoa não é obrigada a responder a verdade se você perguntar uma coisa sobre ela, né? Porque, como a gente falou, é todo mundo mentindo. Então, isso que é a magia, né? Ver quem realmente vai ter aquele tato de querer arriscar e chutar todo mundo num, ou dividir respostas, porque tudo é assim. E isso fica uma crítica que eu faço pro programa, porque a gente não tem transparência quanto a isso, viu, gente? Termina o programa e a gente não viu a resposta de todo mundo, não. Nem na final, nem canto nenhum, não sai pra gente nem que nem o X Factor, que isso é uma tabela da votação semanal. No Demol não uhum. tem isso, então a gente que assiste um Reel pode ter um produtor soprando a resposta pra outra pessoa de vai lá, chuta fulano, beltrano, né? E você vai conseguir ganhar o programa. Mas como eu falei, né? Eu abri meu coração, fui pelo entretenimento, porque tem essas coisas miúdas aí, mexe bastante com a credibilidade, digamos assim, mas isso é fácil de resolver, né, gente? Disponibiliza um PDF, gente, no site da Netflix, tá todo mundo feliz. Mas eu acho que, por mais que sim, pode prejudicar um pouco, eu ainda acho que é um reality show bom, sabe? De se ver. Não me incomoda isso de, a produção tá se mexendo, porque a produção sempre vai mexer, né? Então, não, sei lá, não é uma questão para mim. Mas eu acho que uma coisa que eu gostei bastante são as provas, é muito diferente, é Não, as aulas muito, são muito legais. muito legal. E não só, obviamente, né? Você tem que ser bom em prova, mas você também tem que ser bom de estratégia da prova. Para você, se você for sabotador, né? Ou então se você não for, é muito interessante. Eu acho que seria sei lá, um reality em formato, não sei se seria muito bem aceito no Brasil, né? Claro que não, Porque seria. Nossa, no Brasil ia porque ter muita ficar, gente ai, vai ficar odiada. mentindo, não sei o quê. Imagina o Janarol no Demove, gente. O povo ia ficar, ele nunca vai ser sabotador, não sei o quê. Ele é bom em prova. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque E muitas assim, vezes o sabotador pode ajudar, né? Então, e as provas não se repetem em episódios seguidos, assim, o estilo da prova. A gente sabe que todas elas têm a questão psicológica, né, os jogos mentais, mas não tem, tipo, se teve uma prova muito física, na outra não vai ser tão física. Então isso que dá um uhum, ritmo bom pros episódios, que eu acho que explora bastante. Porque são provas, gente, são provas maravilhosas. Vocês veem as locações, são tipo provas que você diz, meu Deus do céu, se eu tivesse aqui, será que eu conseguiria fazer essa prova? Eu ia acabar uhum. sabotando sem ser sabotador, porque eu ia ser ruim em 99% daquelas provas.
tenho toda certeza, ao menos as provas que tem que ficar parado. Aí eu domino, né? Porque ficar parado, fazendo nada, aí eu ia me dar bem, mas são provas que você pensa e diz, que legal. É quase uma gincana algumas provas, então assim, então é bem legal disso, você se identifica sem precisar também ser uma coisa muito distópica, né? Não é uma coisa no mundo surreal, não, é coisa que dá pra se fazer. Se você tiver um final de semana com os amigos, você consegue fazer um demole em casa. Isso é verdade. Eu acho que uma coisa que eu gostei, né, muito das provas é que elas não são iguais umas às outras, né? São bem diferentes entre si, são em lugares diferentes, o que não dá para você ter uma sensação de que você conhece o que você está fazendo, né? E eu acho que o mais legal de tudo é que quando alguém é ruim na prova, todo mundo já suspeita que a pessoa é o sabotador. Isso é muito bom, né? Que às vezes a pessoa só é ruim mesmo. Às vezes a pessoa só em prova, gente. Às vezes a pessoa só não nasceu pra exercícios físicos, né? Nem mentais, nem nada. Só nasceu pra estar lá existindo e ver se ganha dinheiro. Mas eu acho que um dos grandes destaques dessa temporada, além dos participantes, gente, é a apresentadora. Ela nasceu pra apresentar o Demole. Eu não conhecia Nossa, ela. ela é ótima. Ela é muito A Alex, boa. gente, a narração dela, eu sinto que ela foi trabalhar ali com prazer, sabe? Ela tava sentindo prazer em trabalhar no The Mole. E eu acho que um apresentador, gente, é muito importante pra qualquer reality show. Se ela fosse uma pessoa mais murcha, a gente ia dizer, ai meu Deus, ela vai chata, vem chata, fala. Mas não, ela era muito simpática, ela se envolvia, bem legal. Ela aparecia no momento certo, não queria aparecer mais que ninguém. Tipo, gente, se fosse o Rodrigo Faro apresentando, ele ia querer chamar a atenção de todo mundo no lugar dos participantes. Mas ela não, ela faz comentários pontuais, ela não demonstra que tá tomando partido de ninguém, ela instiga no modo certo e ela foi bem editada. Então, pra mim, ela é maravilhosa, tanto que a foto dela é a maior na capa desse podcast, gente, porque tem que dar uma exaltar pra a nossa lindinha Alex. Sim. Eu também, eu acho ela muito boa apresentando, carismática, no ponto certo, né? Não ofusca ninguém, eu gostei bastante. Tem um ar de mistério ali, né? Não, não é a mesma coisa que aquele que apresentou aquela ponte, esqueci o nome dele, gente. Murilo O Rosa. Murilo Rosa, isso. Dava aquele ar de completo mistério da coisa, sendo que, foda-se, né? A ponte não tinha mistério nenhum. No Demolid tem, né? Quem que será ali o sabotador? E eu fiquei na dúvida, será que ela sabia quem é o sabotador? Eu acho que sabia. Porque seria interessante ela não Eu acho saber que também, sabe. né? Mas eu acho que ela sabe porque ela tá muito envolvida, né? Ela fica muito tempo nas provas e tem Sim, que saber. Seria interessante ela não saber, ela se pega de surpresa também, mas eu acho que ela sabe. seria interessante mesmo. Mas, gente, quais são os pontos negativos que vocês acharam, assim, da série? Tirando aquele que eu falei da transparência, mas eu posso deixar passar, gente, mas pra mim o ponto mais negativo ainda é que o Mole, o sabotador, não leva o dinheiro que fez sabotar. Eu acho que isso daria um up tão grande, sabe? No modo de sabotar as provas e como as pessoas pensariam duas vezes na hora de sabotar de propósito, ou como iam fazer ou não aquela prova, porque, se eu não me engano, o prêmio geral dessa temporada é 250 mil, tipo, não é meio milhão aqui no Brasil, como no Brasil, né? Nem 1 milhão, nem nada, é 250 mil distribuído em 10 episódios, né? E para eles em quantidade X e Y. Então, o Mole podia levar, se eles soubessem, tipo assim, olha, no final da temporada o sabotador leva todo o dinheiro que conseguiu fazer vocês perderem. Gente, isso seria tão genial se o sabotador saísse com mais dinheiro que o Sim. cast, imagina. Sabe, mostra que O conseguiu dinheiro que sabotar perdeu, tanto. sim, o dinheiro que acumulou não faria sentido. Então eu acho que seria legal isso. Eu acho que a única crítica que eu tenho é essa, assim, em geral, que o sabotador deveria sim levar o dinheiro que ele ajudou a sabotar, porque ele teve que fazer isso, né? Então é mérito dele. Olha, eu acho que teve momentos que eu achei que foi bem ágil, mas teve momentos que eu achei que foi assim, um pouco ágil demais. Que podia ter sido um pouco mais lento para a gente entender melhor o que estava acontecendo, sabe? Assim, tinha hora que eu ficava meio, peraí. Principalmente nas questões das perguntas. Eu queria que a gente tivesse tido a chance de ver mais as perguntas que eles fizeram. Porque eu Sim. acho que a gente não teve. Porque eles perguntavam umas paradas muito específicas. Eu ficava assim, gente, mas como é que ele sabe disso? Tipo, negócio de filho e tal, que a gente não sabia. E essa parte me incomodou um pouco. Eu acho que a gente devia ter tido mais chance de tentar adivinhar também, Sim. sabe? Então, Laura, assim, se eles botassem um questionário pra gente na tela, quando eles estivessem respondendo, né? A gente tivesse acesso às 20 perguntas, né? Assim, ou pelo menos botasse cada participante respondendo 2, mostrasse pra gente a edição, né? Então daria pra ver as 10. E uma coisa que eu senti falta foi porque tem muitas consequências que acontecem na temporada que é interessante de ver
como eles reagiram a isso, né? A gente não teve esse acesso a isso, de ver o que eles acharam de tal decisões sendo tomadas por determinados participantes ou por questões do jogo mesmo. No final, mais a gente vai vendo, né, algumas consequências, porque tem menos gente, né, a edição tem que ficar maior, mas eu senti falta disso, né, de alguns acontecimentos, de a gente ver se teve algum confronto, sabe, dedo na cara, alguma gritariazinha, algum barraquinho, que com certeza no Brasil ia ter, no mínimo uns gritos ali com pessoas, mas eu acho que faltou só isso. Mas aí o episódio ficaria longo, aí não sei também se seria muito arrastado, mas fica o IC que a Laura adora, que não tem, né, Laura, o IC, mas eu acho que dá pra dar, mas o questionário eu também quero, esse do questionário de gente ser exibido pra gente antes. Eu acho que eu queria ter tido mais chance de acertar, porque a gente vê muito eles mentindo, porque eles mentem pra gente também, né? Não que não seja legal, é importante mentir pra gente também. Mas eu fiquei meio assim, tá, eu queria ter tido a chance também. Uma crítica que eu tenho eu acho que a mesma crítica que eu tenho do The Circle, a forma que é editada no Netflix, de sempre deixar um gancho pro próximo episódio, sendo que tá no Netflix, sabe? Dá pra gente assistir. É, e passa e colocar de 3 em 3, se eu não me engano, então não fazia tanta diferença, assim, um Não, gancho. A foi diferença no 5, foi bloco. 5-3-2, Tonho. Foi 5-3-2, foi Então, então, muita talvez diferença o no gancho episódio. fizesse sentido no final de um bloco, né? Final dos 5 primeiros, aí final dos 3. Ok. Mas, ok, assim, né? Não é algo também que vai acabar com o mérito do programa, porque ainda assim é muito legal, é muito divertido. Só que eu não gosto muito do gancho de ter que Não, ver e o um pior é outro que eu episódio na gostei, hora. viu? E eu gostei desse formato, foi o que me fez maratonar um atrás do outro, fazer maratonar com força, porque quando eu Foi vi, eu por tava isso na que eu metade do episódio vi. e eu tava Isso, atrás, eu acho que isso me é um ponto prendeu. da Netflix, né? Que a Netflix sempre quer que você assista tudo o mais rápido possível, né? Passe mais tempo na plataforma de forma única, né? E não parcelado. E Então, eles para isso faz conseguiram. sentido. Sim, Porque de eu vi fato. muito rápido. Que uma coisa que me ajudou a assistir rápido foi o cast, porque o cast é muito dinâmico e os confessionários. Gente, os confessionários, eu acho que não tinha uma pessoa ruim de confessionário ali. Eu acreditava em É. todo mundo, que tudo que eles estavam falando. Ah, tá certo, você não é o sabotador. Ah, ok, você é o sabotador, sabe? Eu ficava meio entretido demais com eles, porque a Netflix acertou em cheio. Não é o que pode acontecer que a Netflix acerta nos casts de primeiras temporadas, depois dá uma desandada, porque o povo conhece o formato, né? Quer aparecer mais do que o normal. Mas eu achei que o cast foi um show à parte, porque eles souberam entregar tudo pra gente. Uhum. Descontração, drama, confessionários bem pontuados, eles conseguiram narrar bem as partes deles. Sim, foi um cast muito bem escolhido, né? Isso foi muito bom. Vocês acham que funcionaria uma função no Brasil, uma versão no Brasil, gente? Olha, Funcionaria o formato com locação, mas não sei se funcionaria com a recepção do público, né? Quem sabe que brasileiro é meio coração bom, né? Só na teoria, ir pra reality show, porque na prática. eu fico com receio de como a pessoa, o povo ia reagir, porque eles mentem muito, sem parar, né? Pra gente, porque eu acho que as pessoas não gostam quando mentem pra gente, Sim. né? Mas Mas não se sei. fosse, mas se fosse um reality show feito pela própria Netflix no Brasil? Ah, eu acho que seria legal. Acho Também que seria, seria. né? Acho que funcionaria. Eu acho que passar na Globo, assim, não ia funcionar tanto, não. Mas, até porque seria semanal, eu acho que é um programa que, para ser semanal, você tem que tomar muito cuidado com spoiler, né? E sabe que o povo vaza, né? Então, eu acho Não, eu tava que. nervosa com spoiler, porque eu fiquei Uhum, pensando, nossa, vou acabar lendo alguma coisa sem querer, sabe? aham, Não aconteceu, sim. ainda bem. Porque eu acho que tem que ver sem spoiler. Sim, eu acho que não dá pra ver com spoiler. De jeito nenhum. Estraga. Porque é muito legal você ver o que está acontecendo ali, e você ficar com dúvida também, né? Uhum. Isso faz parte. Não é igual eliminação do Big Brother. Foda-se. Isso aí tanto faz. Masterchef, saiu fulano. Não tem problema, não faz. Não tira muito o andamento, né? Esse é o jogo todo é voltado em torno de uma pessoa, né? Gente, um ponto positivo, a coisa que vocês mais gostaram no reality show, o que que foi? Eu O gostei mais muito do positivo cast. é o Eu acho cast. que o cast é muito legal, assim, eu achei eles muito carismáticos, Uhum, muito bons eles eram good TV, assim, bons de TV, todos sabiam falar bem. Claro que pode ter sido ajudado pela edição, pode, mas mesmo a gente assistindo as provas, assim, deu para ver que as pessoas sabiam interagir entre si, sabe? Eu acho que assim foi um uhum. cast muito legal. Eu acho para mim é o grande destaque do do programa para mim foi esse. Eu achei que o cast foi muito legal, assim, de verdade. Para mim foi o ponto alto.
Não, e não importa se o reality show é o melhor do mundo, o mais bem editado e com as provas melhores, se o cast não for bom, gente, não vai pra frente. É. Pode ver que uma prova que a gente tem disso é o próprio, vamos trazer pro nosso Big Brother, né? Que é um programa que tem a fórmula já cravada. A gente sabe que, olha as diferenças que a gente tem de temporadas para outras. Tudo também depende do cast. Então, se o cast fosse mais apático, né, do The Mole, teria uma coisa mais blazer, assim, meh, né? Não ia acontecer nada, o povo ia ser muito sem expressão, mas não, esse cast é muito expressivo. E pessoas expressivas são bom. E como isso que o Tony falou do cast, grande, assim, o bom é que o cast é bem diverso, gente, porque perguntam questões de cor de pele dos participantes, perguntam se é homem ou mulher, sabe? Então, as perguntas são bem específicas, então eles distribuíram muito bem os participantes para as perguntas confundirem todo mundo. Então, acho que o cast tem essa vantagem. O The Mole traz essa facilidade de ter um cast bem diverso, que é uma coisa que os Isso foi reality shows muito estão legal entregando hoje em mesmo. dia, né? Então dá pra trazer isso de uma forma tranquila, que condiz com o jogo e fica bem legal. Isso é legal Sim, mesmo. isso O é legal cast foi muito mesmo. certo. Eu gostei também. Para mim, o ponto principal, melhor parte, são as provas e o fato de não ter uma locação específica, sabe? Toda Uhum. hora é uma coisa diferente. Isso eu acho que dá uma dinâmica bem legal. Mais algum outro ponto, gente, que vocês queiram trazer sobre esse reality show? Que vão assistir, porque a publi foi de graça pra Netflix aqui, viu, gente? Esse episódio foi completamente de graça. Mas assistam, gente, vale a pena. Vão dar streaming, porque tá aí um reality show que se você quiser assistir sem se estressar a nível, quem se estressa muito no nível nacional, dos reality shows brasileiros, então tá aí um bom pra você passar o tempo, se divertir, bancar o detetive, né? E se ficar entretido com as provas. Eu acho muito difícil uma pessoa não gostar. Eu já recomendo para várias pessoas. Eu achei muito divertido, passou muito rápido, foi super legal de assistir. Eu acho que. Espero que a Netflix faça mais episódio, porque foi muito bom. Eu acho que foi interessante de assistir, assim, como para conhecer coisas da Austrália, assim, porque, né, conheceu coisa Uhum, e para ver as pessoas assim, como que elas mentem, como que elas reagem entre si. Outra coisa que eu achei legal é que no final eles mostram um pouco coisas que o sabotador fez, tipo ele falando, sabe? Eu fiz isso, tal, por isso, isso. Eu achei legal isso uhum. também. Inclusive queria que tivesse tido mais disso, assim. Mas eu acho que assim foi bem legal. E meu único, assim, eu achei que a prova da final acabou não sendo a mais legal, mas Uhum. eu até entendo, assim, era menos gente, tá? Mas eu acho que o formato é ótimo, espero que tenha de outros países e que o casting seja tão bom quanto esse. Sim. É um reality que vocês jogariam? Eu já joguei, né, na internet. Não, mas assim, é real, real. Não, eu não acho que eu sou uma boa mentirosa. Eu não sei se eu, assim, eu não sei se eu seria bom no jogo, no quesito prova. Eu não ia, gente, eu não ia contribuir com nenhum dinheiro. Ponto final. Se eu chegasse na final é porque eu acertei perguntas demais. Então, Mas tanta gente não contribuiu mas para tem, nenhum dinheiro. então, eu Né? não sei. Mas assim, eu arriscaria porque tem provas que dá pra fazer. A gente faz morrendo, mas faz, sabe? Não tem nada fora do normal. Dá pra fazer, dá pra você ficar de fora da prova, então eu acho que eu toparia. Eu não sou tão bom mentiroso assim, então eu não sei. Nossa, Eu acho que eu eu sou muito jogaria, ruim sabe? Porque assim, mentindo. é um jogo melhor do que um survival da vida, no limite e tal, mas. Eu acho que ia É, passar tanta minha ansiedade. e, sabe, aquela É. incerteza de saber se você está fazendo certo ou não. A Uhum. hora que eles pegam o celular para ver o resultado, Deus me livre, aquilo ali ia morrer É. naquela hora. Mas é isso, então. Mas uma É, coisa, vocês aham. descobriam mais ou menos quem ia ser o eliminado? Eu acabava de sempre descobrindo. Isso eu achei meio. é. Eu acertei Não, vários eliminados. eu acertei poucos eliminados, porque eu não fazia ideia de quem estava sabotando, né, assim, É. de quem era o sabotador. Eu tinha várias dúvidas, gente, sabotador. Pra mim, metade do cast era sabotador, e olha lá. Podia ser até mais. Mas eu ficava confuso, porque, ao contrário de outros reality shows, esse não constrói o eliminado pra gente. Né? Não tem aquele momento que o eliminado tem aquele maior destaque no episódio pra ser eliminado. Esse tá mais. Eu achei mais contínuo Não, isso, mas eu isso eu vou fiquei discordar. Eu acho que surpreso, dependendo do não. episódio tem sim. Eu acho que é mais sutil do que, né, em outros reality shows, mas tem uma construção de quem vai ser eliminado. Eu achei, Obviamente que assim, é um pouco menos óbvio, porque depende muito mais do questionário do que do desempenho, né? Mas, é. teve uns Uma coisa que eu fiquei na episódios, dúvida principalmente é do meio pro assim, final, que eu adivinhava. Eu acho que só para pessoa sair. E saía. uma coisa que eu fiquei na dúvida, a pessoa sai se ela erra pelo que é real ou se ela erra pelo que a maioria tá colocando. Não, ela erra pelo real. Ela sai pelo Pelo real? real. Ah, tá. Eu fiquei nessa dúvida.
Por isso que o sabotador sempre fica, o sabotador sempre Uhum. acerta. Sim, faz sentido. Beleza. Então eu acho que é isso, né, gente? É um podcast pequeno, né, Outra dessa coisa que semana. eles podiam botar é revelar por quantas pessoas foram saindo cada semana. Como assim? Tipo, no final falar, fulano quase saiu essa semana, ele foi Ah, expulso por é. um. Não sei, eu tenho muita curiosidade nisso Tipo às um vezes. ranking semanal, né? Eu acho que essa parte da votação foi sempre muito obscura, assim, eles não falavam muito sobre, como eu falei, não explicavam as perguntas, e a gente nunca tinha uma ideia de quem ficou por tal pessoa, e eu, eu tinha muita curiosidade às vezes, por causa do que as pessoas falavam, de quem elas estavam suspeitando e tal, então me dava muita curiosidade de saber, assim, tá, mas por quanto? Porque tinha gente que parecia que ficou por muito pouco, sabe? A pessoa mesmo acha. Então eu tive essa curiosidade. É, faz sentido mesmo. É, bom, é isso então, né? Um podcast, uma versão pequenininha para vocês, para verem rápido e já irem procurar para assistir o Demolid, que é muito bom lá. Tá na Netflix, todos os episódios já estão lá. Dá para maratonar tudo numa só, né, gente? Como vocês já fizeram, e eu ainda não terminei, mas eu vou terminar hoje ainda, porque é muito bom. Então é isso, algum recado final? Só quer dizer que esse podcast, como eu falei no MasterChef, foi gravado numa sexta. Ou seja, se vocês vão saber se vai ficar feliz com o resultado da eleição, é no podcast da semana que vem ainda há outra. Essa a gente tá indeciso aqui, tá todo nervoso ainda. É, mas esse sai depois do resultado, né? Ou não? Sai terça, sendo que tá gravando na Ah, sexta. Aí. então. E É. isso eu quero fazer uma publi, a Laura vai gostar. Gente, vão ouvir um single do Jim, o astronauta, e vão ajudar uma mãe a alimentar seu filho, escutar um novo single da Rihanna. Ela O... precisa comprar fralda. Ah, cara, gente, o leite e a Pampers estão caríssimos. Isso. E o meu Né? homem vai pro exército, então ele precisa que você dê esse sim pra ele. Sim. Bom, gente, é isso então. Se o Lula ganhou, ótimo, estamos todos felizes. Se não ganhou, esse é o último resquício de quase felicidade que a gente vai ter por um bom tempo. Então, né, de esperança, a gente ainda tem aqui um pouquinho de esperança. Caso o Lula não tenha ganhado, aí a gente já está sem esperança no futuro e o da próxima semana vai ser Vai um ser a tomzinho depressão. abaixo. É. Ok, então é isso, gente. Muito obrigado quem nos ouviu até agora. Vão lá assistir o Sabotador na Netflix, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.